Estamos aqui de volta com o nosso A Onda Evangélica e agora eu quero falar para você o seguinte, que o nosso livro, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, está esgotando a primeira edição, lançada em julho do ano passado, na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, e eu quero agradecer a você que já adquiriu. Mas se você ainda não adquiriu, entra, dá um Google aí, coloca o nome Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, vai aparecer lá todas as empresas que estão vendendo esse livro aqui, por e-commerce ou diretamente, livrarias no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se você não quiser ir na livraria, não quer sair de casa, pede pelo correio. E pode me pedir também através do QR Code que você vê na abertura do nosso programa e no final também, do nosso podcast aqui. Bom, nessa manhã eu tenho o privilégio de ter à minha frente aqui uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos. Nós somos jurássicos mesmo. Everaldo Dias Pereira. Tudo bem, Everaldo? Flávio, uma alegria muito grande estar com você aqui. Olha só, você parece que tomou alguma injeção especial. É que não parece que é esse tempo que a gente está junto, não, tá? Você também. Quer dizer, uma alegria. Como é que são as coisas. É muito bom quando a gente pode viver. É isso aí, é isso aí. E vamos viver, enquanto estivermos vivendo, vamos fazendo sempre aquilo que os bons princípios mandam. É que vem a nossa mão para fazer, né? Exatamente. Flávio, uma alegria grande estar com você aqui. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar a primeira-dama, né? Que está ali no camarote, né? Sempre a Jerusa, né? Não aparece, mas um dia ela vai aparecer. É isso aí. Também a Natasha, que nos recebe aqui com todo carinho, né? Meu querido Alberto Cury, esse pessoal aqui que estou vendo que é profissional de alto nível, né? Uma alegria grande estar com vocês aqui, com você. Mais uma vez, Flávio. Esse estúdio realmente é um achado. E eu sempre recomendo a muitas pessoas, 2 ou 3 pessoas já me perguntaram onde é que eu gravo. Então eu digo para eles, é o melhor estúdio do Rio de Janeiro. Para fazer podcast não tem melhor. E outras coisas que eles fazem. São excelentes. Gente muito Você boa. Falando assim, você é um especialista de... né? O seu próprio livro diz aí, então, poxa, assinar embaixo está resolvido. Para quem já andou em estúdio... Alberto e Natasha, vocês estão com muito prestígio, hein? Estúdios de todos os tipos no Rio de Janeiro. Um dos mais famosos que foi o Estúdio Havaí do William, não sei se você conheceu, ouviu falar do William. O William era um cara extraordinário, nem sei se o William está vivo ainda, mas era um paizão. Ele ajudou tanto cantor evangélico que ele gravava de graça. Porque os caras nunca pagavam ele. Aí tudo bem, mas ficou na ajuda que ele prestou, né? E são estudos assim fantásticos que nós conhecemos. Everaldo, você tem uma história, né? Mas a minha história com você começou, eu acho que no ano de 1982, 81, 82. É por aí, nesse início aí, Flávio. Você dirigia aquele jornal. O Semeador. O Semeador, lá da Assembleia de Deus Madureira. Perfeito. Um tempo bom para então aquela foi por aí mesmo, igreja. 80. Foi 80. Depois nós tivemos um contato comercial através da Juerp, quando eu assumi a gerência de comunicação, tivemos lá uma página, não sei qual era o espaço que a gente comprava lá no seu jornal. Eu já não lembro mais, mas tinha uma participação significativa. Eu sempre fiz isso, quis ajudar as pessoas, não foi só você não. Silas Malafaia, ajudei muito. Ajudei não, a empresa ajudou. Perfeito. Mas você era o responsável para fazer o link, intermédio, né? Então, a gente sempre procurava fazer isso, por quê? Porque o meio publicitário é difícil. Então, para sobreviver, tinha que ter essas ajudas aí, que foram benéficas, eu acredito. Sem dúvida nenhuma. Bom, você, tempos depois, se enveredou pelo caminho da política. Entrou na política. Na realidade, não foi muito tempo depois, não. Vou te então lembrar aqui. É a sua história. Você lembra, efetivamente, de um grande líder, que era um batista, que era o Dirceu Amaro. 1982. Já está no céu, da melhor qualidade. Grande amigo meu. Grande amigo nosso, né? Então, ele que me puxou para a política em 1981, 82, né? E aí, falando do Dirceu, um grande líder, que é um amigo nosso, né? De coração mesmo, uma pessoa maravilhosa. Eu quero te dizer o seguinte, sabe o que aconteceu? Sim. No dia 15 de julho de 2021, meu pai passou para a eternidade. Pastor Heraldo Dias Pereira. Sim. Dia 15 de... Meu pai e Dirceu eram da mesma idade. Pouca diferença assim de meses. Ele era de maio, se não falha a memória, Dirceu. Maio. E o meu pai de dezembro. Aí quando eu chego no dia 16 para fazer o velório lá na Sulacap do meu pai,
Quem está lá? O Dirceu também, Dirceu. rapaz. Os meninos lá, né? Que são, a gente fala menino, né? Porque a gente, lá, então, poxa, foi um momento assim... as pessoas não entendem, mas a gente pode falar especial, de comunhão, porque todos os 2 servos de Deus estavam partindo para a eternidade e a gente estava ali, as famílias ali. Naquele momento de dor é um misto, né? Quando um servo de Deus vai para a eternidade, é um misto de alegria, um misto de dor, um misto de alegria, que a gente sabe que está indo para o caminho daquele que nós trilhamos, né? Que é seguir para a eternidade com Cristo Jesus. Dirceu é muito bem citado aqui no meu livro, do Louvor Matinal, com o Rui Otávio, que eles faziam. Daniel da Óticas Belém. Todos são citados aqui, porque essa história é muito importante. Quando a gente fala de evangelho no Brasil, era do rádio à TV, a gente precisa falar de todo mundo, inclusive aqueles que patrocinavam os programas, né? O Daniel fez uma coisa uma vez comigo, e eu conversava com você em off aqui sobre Amsterdã, em 83, quando nós fomos naquela... Primeira cruzada, Amsterdã, Billy Graham, né? Reuniu primeiro congresso de evangelistas itinerantes. Do mundo, O Daniel me levou, olha só, eu fui gravar com o Daniel, não sei o quê, quando terminou a gravação, ele me levou ali perto da Óticas Belém mesmo, ali no centro do Rio. Rua Miguel Couto. Na Casa José Silva. Aí te deu um terno novo. Comprou um terno para mim, com gravata, com sapato, com tudo. E ainda fez um óculos novo para mim. Caramba. Disse, você não vai viajar com esse óculos, nem que... Você vai levar um terno novo. Falei, Daniel, para que isso? Olha, que coração. Eu sei que Daniel fez isso com muita gente. Sem dúvida, Daniel. Mas Daniel Vieira realmente era... É um marco na história, né? Um marco na história. Usava o negócio dele para abençoar o povo de Deus de um modo geral. Ele tinha um negócio para sobreviver, para fazer seu negócio, mas ele abençoava a pessoa. Então, essas pessoas assim, Dirceu e tudo, né? A gente... Então, Dirceu te levou para a política? Ele que Dirceu que me levou para a política. 1981, finalzinho de 81, 82... Sim. E aí eu comecei a ajudar as pessoas, estar junto, né? Engrenou. E estou nesse negócio até hoje, rapaz. Interessante. Eu estava na América, morando lá, e o garotinho foi lá, fazer não sei o que lá em Miami. Teve um encontro lá, num clube brasileiro em Miami. Aliás, não, no consulado brasileiro de Miami, na casa do cônsul. E eu fui convidado aí porque eu trabalhava na imprensa lá. Na região ali de Boca Raton, Mountain Beach, algumas empresas que a gente trabalhava com a imprensa lá, com 2 jornais e um programa de televisão. Aí eu e o meu amigo, dono do programa, fomos lá. Falei, não, vamos lá, ele há muitos anos que ele não conhecia ninguém. Falei, mas eu conheço esse pessoal todo aí e tal. Aí chegamos lá e encontramos com um garotinho, que era governador. Então ele disse, mas que coisa interessante, eu tenho fotos disso e tudo. Aí ele disse assim, poxa, você podia ir um dia no Rio para fazer uma matéria? Mostrei a revista Floridia Magazine, sempre com muito prazer. Marquei de vir ao Rio com ele para entrevistá-lo. Quando eu chego lá no Palácio, quem eu encontro? Você. Não sei se você se lembra disso. Estava você, a Kátia Kozlovski, também. Que trabalhava lá no gabinete com a gente, lá na Casa Civil. Encontrei com vocês lá e... O que você veio fazer aqui? Não, eu vim fazer uma entrevista com o governador. Eu disse, que coisa boa e tal. E conversando, fui lá, fiz a entrevista com ele. Só vim aqui para fazer isso, fiz a entrevista. Nós tínhamos passagens aéreas, não pagas pelo governo do Rio de Janeiro, mas pela Varig. A Varig dava para gente, na época, a Varig ainda funcionava legal. E então foi o que... Quando eu falei assim, você está aqui, você disse, eu sou secretário da Casa Civil. Da Casa Civil, né? Falei, que interessante isso, bacana e tal. Isso foi em 2001. Isso foi em 2000, 2001. Exatamente. Tá? Que o governador Garotinho assumiu em 1º de janeiro de 99, ficou 99, 2000, 2001, e em 2002 ele se descompatibilizou em março, final de março, iníciozinho de abril, 4 de abril, para concorrer à presidência da República. Né? Nesse papo inicial, os nossos ouvintes estão vendo que nós temos laços de amizade, mas bem antes, mas muito bem antes mesmo, na década de 90, início da década de 90, quando a Rádio Melodia entrou no ar, depois o Francisco comprou a Brasil. Copacabana, né? Comprou, vendeu a Copacabana, fez a Melodia e arrendou a Rádio JB. JB, eu tô isso aí. E na Rádio JB eu tinha um programa, na Rádio JB, aos sábados, à tarde, fim de semana. Era sábado quase todo. Até a Kátia fazia... falava de sociais, etc. Gente importante, do meio evangélico, tudo na época. E então, um dia a Benedita da Silva,
ela se relutou a dizer qual era a igreja que ela pertencia. E ficou nesse lero, ela não falou para o repórter, acho que foi do Dia, e eu falei assim, poxa, a Benedita devia ter falado de que igreja ela era, que chato isso, será que ela tem vergonha de dizer que é evangélica e tal? Eu falei isso no ar. Aí você me telefonou, eu disse, pô, Flávio, a Benedita é evangélica e tal, ela tem um espaço, tem, sábado que vem ela entra no ar aqui, ela entrou no ar. Então vamos lá. Dirceu me levou para a política. Aí, em 82, 81, 82. Aí, ele não foi reeleito. E em 86, eu acabei coordenando a campanha do deputado Sotero Cunha, para deputado federal constituinte, né? E aí, continuei ali. Em 90, continuamos ajudando ali o Sotero, ele não foi reeleito. Em 92, ajudei a Benedita, como era uma vereadora evangélica da Assembleia de Deus, ajudei ela na candidatura dela a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. 92 que ela perdeu, foi para o segundo turno e perdeu para o César Maia. E aí ela veio em 94 para senadora. Aí eu ajudei ela na campanha de senadora, 94. E aí ficamos naquele coisa ali, ajudando, tal. Em 98, ela fez a aliança do PT com o garotinho do PDT, e o garotinho se elegeu governador e ela foi vice-governadora. Né? Então, vamos dizer, aí vamos que eu filhei o garotinho, aí depois ajudamos com a coordenação de campanha. Em 2000 elegemos o meu irmão, o Edmilson, vereador na capital. Né? Aí vem esse negócio aí. Aí a gente tá... Então você vê como é interessante que a grande imprensa, a grande mídia, não conhece a história dos evangélicos. Que nós evangélicos estamos na política desde quando começou, vamos dizer assim. Tá aqui no livro. Tem gente mais antiga com a gente, né? Mas o Dazo Coimbra foi um representante evangélico. Está aqui, a história. Não é isso? Tá aí o Dazo também, você botou? Tem vários aqui que eu fui no passado, para mostrar, porque os de hoje estão aí na mídia, é só botar um Google, fala de você, fala de todo mundo. Mas esses aqui, até mesmo desmistificar aquilo que o Bolsonaro criou, dizendo que ia botar um membro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico, seria o primeiro. Não é maior mentira. Desculpa falar que é mentira mesmo. Vilas Boas, Antônio Vilas Boas, que era diácono da primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, foi nomeado pelo Juscelino Kubitschek em 1956. No Supremo? No Supremo Tribunal Federal. O importante, isso aqui... Está aqui, está a foto dele e tudo aí. Eu não sabia disso, realmente. Pois é, quer dizer, eu desmistifico isso e mostro que não. E será que a imprensa está com preguiça de fazer pesquisa? Quer dizer, tudo que o Bolsonaro fala, eles querem rebater e acham que é mentira ou é verdade. Quer dizer, então a grande mídia precisa, essa turma nova que está entrando no jornalismo, precisa aprender a fazer notícias, né? Direito. Você falou bem, notícias verdadeiras, né? Verdadeiras, eles pegam, assim, não fakes. Eles pensam assim o negócio e pegam, jogam um fake qualquer, não quer nem saber o que está acontecendo. Exatamente. Vamos continuar aí, isso aí. A sua história agora. Então aí a gente está na política. Aí 2000 garotinho, esse negócio todo, né? 2006 elegemos o Felipe, meu filho, o federal mais novo da época, né? Foi. 2006 foi reeleito em 2010, depois virou secretário de Estado. Aí 2014... depois do resultado das eleições de 2010, quando a então presidente Dilma ganhou as eleições e assumiu em janeiro de 2011, aí nós vimos que eles tinham um compromisso de aplicar aquelas teorias, aquelas práticas gramicistas, né, leninistas, nós vimos assim. E o partido, naquela época eu era o presidente nacional do partido, o partido entendeu que precisava colocar uma alternativa, colocar um pensamento diferente daquilo que existia, né? Que tanto o PSDB quanto o PT, preste bem atenção, o PSDB é a mesma esquerda da elite, tá? E o PT do trabalhador. Tá, então é isso aí. Agora misturou tudo. PT e PSDB é a mesma coisa, né? Juntos e misturados. As mesmas práticas, os mesmos entendimentos de governança, de prática de vida. Então nós colocamos em 2014 aquela situação que foi a única pessoa que defendeu um Estado liberal mesmo, que coloquei no Jornal Nacional, coloquei claramente que privatizaria a Petrobras. Eu sou um liberal na economia e um conservador nos costumes, né? A gente é a favor da família. O casamento é homem e mulher. Não tem como. Temos que respeitar as opções das pessoas. As pessoas querem viver de uma maneira diferente do que eu penso, o que eu vou fazer. A democracia é isso, né? Exatamente. Não posso fazer, mas eu colocar esses princípios, nós somos a favor da vida desde a concepção
Pronto, nós somos contra o aborto, somos contra. Ah, mas não tem esses casos. Então, os casos que já tem previsto na lei já estão aí para resguardar as pessoas que sofrem uma dificuldade. Todos os estudos dizem que toda mulher que pratica aborto, elas ficam com alguma sequela emocional. Tá certo? Essa é que é a verdade. Enfim, então nós defendemos a vida, defendemos a família, somos a favor de uma liberdade econômica. E também somos contra a liberação de drogas, essas coisas todas aí que as pessoas acham, não, mas isso é assim, alguns defendem, né? Então, numa democracia, nós não podemos ter vergonha de colocar os nossos ideais, os nossos princípios, não é isso? Então, foi esse aí o nosso desenvolvimento na política. E então, tivemos aquela participação que chamou a atenção para a única pessoa que estava colocando com clareza um programa liberal para a economia brasileira, né? E depois veio, então, Bolsonaro, se elegeu e não praticou um programa liberal. Exato. O que o Bolsonaro privatizou? Que eu saiba, nada. Praticamente nada. Não, eu não vi nenhuma... qual é a privatização? Então, vamos ver, eu defendo. Porque, ô Flávio, aqui, o pessoal fala Petrobras, petróleo é nosso, petróleo é nosso. Sabe quantas petrolíferas tem nos Estados Unidos? Tem ideia? Tem um monte. Porque lá, cada terreno que o camarada encontra o petróleo, aqueles martelozinhos, né, que fica ali tirando petróleo, aqui é uma petrolífera. Então, naquela época, em 2014, quando eu estudei isso, era quase 8.000 petrolíferas. É muita coisa. E é do cara, ele explora. E não sai não deixa de ser dele, não deixa de ser do americano, o petróleo está ali, só que é explorado por um particular, por uma empresa privada. Aí vou te dar o exemplo, as pessoas às vezes não entendem muito isso. Vou te dar 2 exemplos aqui, o problema do petróleo. No Rio Grande do Norte, tem quase 300 poços, 200, o número exato agora eu não os tenho, mas tem quase 300 poços de petróleo em terra e fechados. Que coisa, hein? Por quê? Porque o custo da Petrobras para explorar aquele petróleo, o custo da Petrobras precisa de 19 pessoas, a norma técnica da Petrobras. 19 pessoas. Então é um custo elevado para explorar em terra, porque ele não produz o suficiente. Mas se pegasse aquilo ali e desse para uma pessoa que entende um pouquinho, o pai de família, ele e o filho dele com um caminhão, ele ia explorar aquilo ali, ia trazer petróleo, ia ganhar dinheiro, ia ter as coisas funcionando do mesmo jeito. Todo mundo ia pagar os impostos, ia fazer a mesma coisa, tá certo? Então, isso é o caso da Petrobras. Agora, vamos dar aqui o exemplo do que é a privatização. Nós estamos no Rio de Janeiro. Aqui tem táxi. Imagina se o táxi fosse carro comprado pela prefeitura e o funcionário motorista fosse funcionário da prefeitura. A gente tinha táxi funcionando? Então, o que é? O Estado, né? A prefeitura faz a concessão, fiscaliza, né? E aí o que acontece? Tem táxi sobrando aí, a gente, né? Ela cobra as taxas e tudo tem táxi sobrando. E eu até coloco uma observação aqui. Eu sou a favor do livre mercado. Só creio que tem uma dicotomia. Por quê? Vamos lá, aqui um assunto aqui que é muito polêmico. Uber. O Uber tem lá, se cadastra, faz as suas corridas e não tem a fiscalização que um taxista tem. Se o taxista estiver com uma lanterna quebrada, com não sei o quê, acabou. Ele está lascado, tá certo? O Uber não tem. Eu não sou contra o Uber, só que tem que ter a mesma regra para um e para outro. Exatamente. Senão aí fica uma concorrência desleal. Ainda tá tem certo? um problema da segurança ainda. E a concorrência desleal. Não vou falar nem de segurança, mas estou falando assim da concorrência desleal. Então, isso aqui é o livre mercado que a gente defende. Aí vamos retomar aqui. 1992. Vamos lá. O Collor teve lá suas dificuldades, né? Saiu, roubou, seja lá o que for, cada um depois foi absolvido, foi impeachment, esse negócio todo. Mas o Collor abriu um mercado para a telefonia, privatizou as telefonias. Antigamente, você morava onde? E isso há 40 anos atrás? Niterói? No Rio. No Rio mesmo? No Rio ou Niterói? No Rio. No Rio. Que região que você morava, Flávio? Vila da Penha. Vila da Penha. Então, você é a mesma coisa que eu. Para a gente conseguir um telefone, como é que era?
uma linha telefônica. Você tinha que se inscrever né? esperar 2, 3, 4, 5 anos para ter um telefone. Aí depois botaram aquele negócio, compartilharam, você tinha um convizinho e coisa e tal. E era um ativo, você recebia as ações para colocar, mas não tinha telefone, não é isso? Não privatizou. Hoje você tem oferta de telefone de graça, dá um aparelho, faz tudo para você ter uma linha telefônica. E nem se usa mais linhas fixas. Essa que é a verdade, o número de linhas fixas, praticamente, eu tenho telefone fixo em casa e nem uso. Eu acabei, entendeu? Não quero mais saber. Então isso por quê? Porque foi privatizado. O governo tem que fiscalizar para não deixar criar monopólios. Monopólios privados ou estatais é a mesma porcaria, tá certo? Então hoje nós temos um monopólio estatal do petróleo. Aí fica essa confusão aí do preço, como é que está, se sobe, se desce, essa confusão toda. Então, na realidade, Flávio, é isso que a gente sempre defendeu, um programa liberal, não é? Um programa para a economia, mas não deixando de defender os princípios que nós defendemos, né? Que nós valorizamos e acreditamos que é o melhor para a sociedade brasileira, ou para a sociedade de um modo geral. Então, na política, eu encaro, Flávio, que eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, sou pastor, tenho filho pastor, irmão pastor, sou criado na igreja, né? Mas isso tudo, eu costumo falar assim, isso tudo não me leva para o céu. De jeito nenhum. Me leva para o céu é que eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Né? Esse aqui é o princípio básico. Esse aqui é o princípio. Né? Então, o que eu acredito, literalmente, é que nós precisamos não ter medo nem vergonha de dizer aquilo que nós acreditamos. Exatamente. Né? Então, e dentro da política, eu creio que Deus me enveredou por este caminho para que eu pudesse ali ter esta facilidade que eu estou tendo aqui com você, que é evangélico, mas eu sou, em qualquer lugar que eu chego no Brasil, as pessoas, porque eu fui um candidato a presidente, porque eu fui presidente, daqui a pouco eu explico, nós vamos ter um segundo tempo aqui, aí eu explico essa situação do PSC, que eu era presidente nacional do PSC, mas não cumpriu uma cláusula de barreira, eu explico no próximo bloco aí, tá? E aí, hoje eu sou vice-presidente nacional do Podemos. Então, mas mesmo assim, eu chego em qualquer lugar, as empresas de comunicação, blog, enfim, rede de TV, que aqui, Rio, São Paulo, as pessoas têm muita notícia. Mas quando você chega nesses outros estados do Brasil aí chega uma pessoa assim, que é um presidente de um partido, aí o pessoal da TV tem muito interesse em perguntar a gente as coisas, tá certo? Então, a gente está sempre lá. E com isso a gente pode falar que eu falo, igreja nenhuma resolve o problema de ninguém. Religião nenhuma resolve o problema de ninguém. Quem resolve é Jesus. Exatamente. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer comunhão, de ser batizado, de fazer nada. Eu falo muito isso. Né? Ele só pelo Senhor, eu acredito no Senhor, o Senhor é meu Salvador. E ainda pregou o evangelho para o outro. Você não quer não? Pô, cara. Então, o ladrão na cruz falou, Jesus, tem misericórdia de mim, poxa. Aí Jesus falou, estarás comigo no paraíso. Então, a verdadeira religião é Jesus, quando ele falou lá em João, né? O João registrou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, essa que é a verdadeira religião, é Jesus, não é isso? Eu me lembro uma vez que, conversando com você, não sei se foi numa entrevista, você falou para mim que o PSC, na época, né, que você estava no PSC, Partido Social Cristão, não é um partido de igreja. De jeito nenhum, nunca foi. Não tem nada a ver com a igreja. Nunca foi. Exatamente. Eu, quando assumi, fiquei um bom tempo como vice-presidente. Isso. O presidente era um católico ortodoxo. O segundo vice-presidente era um espírita, o secretário era católico. E tinha 2 ou 3 evangélicos mesmo, tá certo? Mas os princípios eram os princípios cristãos. Uma coisa, vamos dizer, religião. A religião cada um pratica a sua. Mas o princípio que o partido defende são esses princípios que nós, coincidentemente, também eles fazem parte da nossa fé. Mas a pessoa praticar, tem pessoa que vamos dizer, é a favor da vida, contra o aborto. Mas ela não crê em Jesus como Salvador. Exatamente. Ela crê nesse princípio que é a vida, tá certo? Ela é contra a legalização das drogas, mas não crê em Jesus como Salvador. Então,
É uma diferença, as pessoas às vezes não fazem essa diferença. Uma coisa Exatamente. é você crer em Jesus como Salvador e outra é você gostar dos princípios cristãos. Né? Jesus, desculpa, eu concluí aqui. Quando Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo, tem pessoas que amam o próximo como a ti mesmo, como regra de vida. Isso. Mas não creem em Jesus como Salvador. Exatamente. É diferente. Quantos amigos você tem? Eu tenho também, que estão nessa onda aí. Ainda não entraram na onda evangélica, quer dizer, do evangelho. Quando eu estava na América, eu fui chamado uma vez para colocar minha voz em português para um documentário de uma organização que seria trazida aqui para o Brasil. Eu não me lembro hoje quem foi a pessoa que estava à frente disso, era um americano e tal, e aí ele foi indicado por um neto do Edgar Hallock, pastor Edgar Hallock, que foi missionário aqui no Brasil durante muitos anos. Pessoa fantástica, já está no céu. Eu fui fazer. Então entrei num estúdio lá em Hollywood, tem um estúdio muito bom lá na Flórida, e fui fazer o documentário, quer dizer, fui ler o documentário com as imagens e tal. O título do documentário era Homens de Caráter. É uma organização que ainda existe nos Estados Unidos com esse nome, Homens de Caráter, que não envolve religião, mas envolve aquilo que a gente precisa ter: honestidade, moralidade e consciência. Caráter. Eu fiquei impressionado, eu até falei com a pessoa na época, o americano lá que estava comandando a gravação, e disse: poxa, vocês precisam levar isso para o Brasil, porque isso é fantástico. Talvez a ideia de um partido que tem leva, né, essas normas. Não é uma igreja, aqui não é um partido de uma igreja, tem nada a ver. Aqui é um partido de pessoas que têm caráter, que querem fazer algo importante para o país. Esse é o foco, entendeu? Então, o Partido Social Cristão, então, ele sempre defendeu esses princípios, né? Flávio, o que acontece é o seguinte: as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Porque eu tenho um nome, sou um pastor, aí pensa que a gente só sabe, né, rezar, orar, é um negócio assim. Ir para a igreja, cantar. Mas a gente é um ser humano normal. Exatamente. A gente paga imposto, tá certo? A gente as coisas normais da vida, né? Só que a gente não deixa de vez em quando errar, porque isso é do ser humano, não é isso? E eu sempre cito na roda dos meus amigos, assim, quando eu estou falando, para eles não pensarem que a gente é falso moralista, quer dar uma de santo, não sei o quê, eu sempre cito uma passagem da Bíblia, que está escrita em João, aquele caso daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Levaram ela na presença de Jesus e falou: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aí todo mundo conhece essa história, né? Jesus olhou, coisa e tal, escreveu alguma coisa no chão, a gente não sabe o quê. Alguns fazem alguma elucubração, né, coisa e tal. Aí quando terminou, aí Jesus olhou para eles e disse: tá bom, a lei diz isso aí. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aí o que aconteceu? Saiu um por um, mas tem um detalhezinho ali, Flávio. Primeiro saíram os mais velhos. Primeiro os mais velhos. Então, quando eu estou na roda dos amigos assim, que hoje já estou com 6-6, né? Então eu já pego e falo o seguinte: tá vendo? Quem é o mais velho aqui? Sou eu. Então preste bem atenção. O mais pecador aqui na roda sou eu. Então não sou santo, não. Mas se tu não, eu falo para meus amigos assim, né? Que a gente, né, Deus dá essa oportunidade. Olha só, mas se tu não aceitar Jesus como Salvador, crer nele, tu vai para o inferno. Essa que é a verdade. Então, se eu não tivesse hoje essa condição política, de coisa, talvez eu não atingisse algumas pessoas que precisavam ouvir desta maneira o Evangelho, tá certo? Então vamos aí, a gente, quando fala isso, porque na realidade, né, a gente é pecador mesmo, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, tá perdido, a gente perdido para o inferno, não é isso? É verdade? Tem a dúvida. É o que a gente todo dia procura, né, fazer. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, eu procuro fazer o bem, muitas vezes faço o mal que eu não quero. Não é isso? Exatamente. Então, às vezes, você pensa que está fazendo bem, você pensa que vai fazer um negócio, o sanguíneo, às vezes, extrapola, você fala uma palavra dura para uma pessoa, né? Coisa e tal. Então, isso é do ser humano. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é isso? Olha só, você que está gostando, mas nós vamos ter, no próximo capítulo, muitas coisas interessantes, né? Você deve estar aí doido para saber um monte de coisa, né? Sobre o Everaldo Dias Pereira e tal.
Você vai ficar sabendo, porque ele não vai deixar de falar e eu não vou deixar também de perguntar, tá bom? No próximo, né? No próximo capítulo a gente volta a conversar aqui com o Everaldo Dias Pereira, que é um grande amigo de muitos anos atrás, jurássico mesmo, mas que a gente mantém essa amizade. Isso aí. Ele lá, eu cá, eu costumo dizer que nós estamos num transatlântico muito grande. E cada um de nós estamos ali, você já viajou de transatlântico, deve saber, né? Cada um de nós estamos ali num camarote. Está no andar, está no camarote, está numa varanda. Levam 10, 15 dias, né? aquela excursão, e a gente não se vê. Mas sem querer, querendo, a gente sai no corredor. Ô, Everaldo, como vai você? Você está onde? Eu estou lá no tal andar, então. Nós estamos nesse transatlântico, que é a vida. É isso aí. E que a gente sempre deve manter a amizade e estar juntos quando pudermos, porque isso é muito importante. Voltamos, então, com o nosso podcast, A Onda Evangélica. Se você ainda não entrou na onda, entre agora, tá bom? No próximo capítulo, mais sobre Everaldo Dias Pereira.